Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver alguns estudos de caso para exemplificar trabalhos de avaliações de imóvel rural e perícias de forma a trazer um contexto com a realidade. Então esse primeiro trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele foi um trabalho de caráter inédito e original na época, que foi apresentado para o meu concurso aqui para professor da UFSC. No ano de 2008, então, o último ano que eu estava lá no INCRA, no final de 2008. Então, esse aqui foi um grande desafio fazer esse trabalho, porque o INCRA não é uma instituição que trabalha com pesquisa. O trabalho do INCRA ele tem uma outra natureza, mais de natureza técnica. E o concurso da época, 2008, ele exigia a apresentação de um trabalho científico de caráter inédito e original. Então, a gente utilizou dados do nosso trabalho lá no INCRA e a gente montou então um artigo relacionado a essa exigência do concurso público. Então a gente buscou, nesse trabalho, demonstrar a importância das técnicas de geoprocessamento e de cartografia digital para a valoração de terras destinadas à reforma agrária brasileira. Então, um estudo de caso para a região de Sapopema, um município lá do estado do Paraná, próximo à região de Londrina. Então, é uma área que existem bastante projetos de assentamento da reforma agrária. Então, esse trabalho, a gente elaborou ele numa época em que a gente nem sabia que essa disciplina de avaliações e perícias ela iria um dia existir no curso. Então, na época, não tinha essa disciplina. Ele foi implantado no currículo 2010 e ele tem uma relação bastante estreita com o trabalho que vocês desenvolveram nesse semestre. Vocês vão ver que a aplicação está muito relacionada. Então o desafio na época foi trazer um trabalho de caráter original devido às próprias características aí do INCRA, que não trabalha com atividade de pesquisa. Então a gente pegou aí dados de dezembro de 2007, né, para mostrar o número de projetos de assentamento no Brasil. Esse número aí certamente está bem maior, embora os projetos de assentamentos não tenham crescido muito nos últimos anos no Brasil. Mas se trabalhou no sentido de viabilizar os projetos já existentes do que ter uma expansão muito grande. Então ele ocupa uma área imensa no Brasil, né? Certamente uma área maior hoje. É uma quantidade enorme de famílias. Então isso aí ilustra o grande impacto social, econômico e ambiental da reforma agrária. A aquisição das terras, né, para o INCRA, ela pode vir na modalidade de desapropriação ou aquisição. Né? Existem algumas variâncias aí relacionadas a isso. E está aí o maior custo da reforma agrária brasileira. Então existem outros custos, né? Custos diretos e indiretos, o próprio funcionamento da instituição, os créditos de habitação para infraestrutura, para financiamento da produção agrícola, para moradia, para aquisição de insumos. Então, existem várias modalidades de crédito. Mas a aquisição do imóvel rural se constitui aí um dos os maiores custos aí da reforma agrária brasileira. No Paraná, na época, custava aí em torno de 100 a 150 mil reais por família, né? Só o custo da terra. E isso aí considerando uma média aí de um assentamento com 50 famílias. Em assentamentos menores, esse custo, né, por família tende a ser bem maior. Então o preço da terra, né, o valor do imóvel rural, ele envolve muitas variáveis, e essas variáveis a gente conseguiu ver e discutir ao longo da nossa disciplina, ao longo desse semestre. Esse trabalho então visou utilizar a nota agronômica num estudo singular, onde a gente trabalha aí também com a questão da capacidade de uso, né? Ela está dentro da nota agronômica, como nós também vimos aí na disciplina. Então, um imóvel que foi trabalhado aí nessa época foi a Fazenda Rancho Alegre e Mineira, totalizando aí 362 hectares, 27 ares e 55 centiares. É um processo que estava lá no INCRA tramitando desde o ano de 1995, tá? Era um processo que estava parado há muito tempo, né, devido a várias dificuldades processuais. E foi feito uma avaliação desse imóvel rural no ano de 97.
e depois fizemos uma nova avaliação desse imóvel em 2008. Então, em 97 foi feita uma avaliação do imóvel de uma forma mais comum, corriqueira, relacionada à metodologia utilizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde os agrônomos normalmente faziam um estudo bastante expedito em relação ao meio físico, fazendo mais um caminhamento pela área, usando o veículo, conversando com o proprietário e fazendo aí uma estimativa bastante simplificada sobre os aspectos do meio físico. Em 2008 a gente usou já técnicas de geoprocessamento e aí a gente vai comparar os resultados disso e a influência que isso aí ocasiona no preço, né, no valor do imóvel rural. A gente utilizou o software Spring, né, para um trabalho profissional. Usamos informações do relevo do sistema SRTM, são dados lá do ônibus espacial do ano 2000, onde sobrevoou todo o planeta Terra e com dados de radar conseguiu-se a altimetria aí de 30 e 30 metros de pixel e até de 90 em 90 metros do pixel. Então, o trabalho que nós fizemos nesse semestre, vocês utilizaram informações do relevo muito superiores a essa daí. Então, isso aí, na época nós não tínhamos disponível dados como aqui em Santa Catarina a gente tem da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente consegue informações do relevo numa resolução espacial de metro em metro. Então veja a diferença, o SRTM é de 30 em 30 metros e muitas vezes de 90 em 90 metros. Então tem uma informação muito menos detalhada do relevo. Mas é o que a gente tinha disponível lá na época. Mas o princípio, né, vai ser o mesmo que a gente aplicou nesse semestre. Então isso aí é dados da NASA, a gente baixa lá do site da Embrapa e hoje em dia até do site da Ipagre a gente consegue baixar esses dados aí. Que é mais útil para estudos regionais mais amplos, né? Não é tão adequado para nível de propriedade rural. Então ele é compatível aí com cartas topográficas na escala 1 para 50 mil. Então trabalhamos com a capacidade de uso, usando a morfopedologia, que é uma metodologia que a gente trouxe lá do nosso doutorado, na área de geologia ambiental, na Universidade Federal do Paraná. Usou as informações do relevo do SRTM, dados da NASA, e fizemos a validação do campo. A preservação permanente, trabalhamos aí com 30 metros no entorno dos rios e 50 metros nas nascentes. E aí colocado essas áreas como classe 8. Estágio médio avançado, que não se enquadravam em preservação permanente, foi colocado como classe 7. Porque se admite um certo uso, mas não dá para considerar ela como uma classe 1, classe 2, um cultivo mais intensivo. Foi utilizado imagens do satélite francês Spot, adquiridos aí pelo INCRA. O método da avaliação está lá no site do INCRA, é o manual de obtenção de terras que a gente deixou disponível para vocês lá no Moodle. A homogeneização dos dados foram feitas aí a partir da nota agronômica. Assim como a gente viu lá nos cálculos estatísticos também aí ao longo da disciplina, na parte final da disciplina. Então o princípio do mapeamento das classes de capacidade de uso, elas têm relação com a morfopedologia. Então aqui usando um P do comparador, conforme a topossequência, a gente consegue separar essas unidades de paisagem usando mapas com as curvas de nível, com as coordenadas, usando GPS, e usando assim análise de solo, fazendo um mapeamento a campo. A gente vai cartografando essas unidades de paisagem e vão se constituir aí em classe de capacidade de uso. Aqui está um exemplo de como se calcula aí a nota agronômica. Isso aí a gente já viu em detalhes e também ao longo da disciplina. E como resultado da discussão, está aqui um mapa que vocês aprenderam a fazer na disciplina também. É um mapa das classes de relevo, onde aqui foi agrupado em plano a suave ondulado, forte ondulado, até montanhoso. Então eram duas propriedades rurais, ó, a Santa Cruz Bela Vista e Rancho Alegre Mineira. Só que elas eram contíguas. Elas têm uma divisão aí pela matrícula, mas elas são contíguas e para fins de assentamento e para avaliação foram consideradas aí como uma área única com duas matrículas. Então esse formato aqui de edição, feito com todos os
os critérios cartográficos foram feitos no software S-Carta. A gente deixou lá um vídeo para vocês, uma videoaula, para aqueles que quiserem fazer uma edição dos mapas que vocês geraram aí dentro do software Spring. Então, isso aqui seria a parte, né, da edição final, que a gente usou aí o S-Carta. Aqui um outro mapa que foi feito, que é uma imagem de satélite francês SPOT, que foi aí cedida pelo Instituto de Terras e Cartografias e Geologia lá do estado do Paraná. Então tem uma resolução espacial de 5 metros. Uma imagem de excelente qualidade que a gente conseguiu aí com intercâmbio entre outra instituição lá no estado do Paraná. Nesse semestre nós trabalhamos aí com fotografias aéreas, que é um pouco diferente desse instrumental aqui. Então, esse material é uma imagem de satélite. A gente faz combinações com bandas do espectro eletromagnético para fazer uma combinação de cores que se aproxima mais ao nosso olho, nesse caso aqui, né, para um aspecto mais visual. Então essas áreas em rosa, elas representam aí o solo exposto. Ok? Então isso aqui é uma outra maneira de trabalhar aí, usando imagem de satélite. Aqui então nós fizemos um mapa com o uso atual da Terra. Foi uma interpretação que a gente fez sobre essa imagem de satélite, além de validar com o trabalho de campo. Então foram separadas essas unidades, com a área de preservação preservado, a preservação passiva ambiental, que nós digitalizamos aqui ó, dentro dos buffers, assim como a gente explicou também ao longo de um dos exercícios que a gente passou aí no Spring. A mata nativa em estágio avançado, em estágio inicial, a pastagem, estrada e açude. Então, o uso da terra. Aqui o mapa de classe de capacidade de uso é bem detalhado, usando então todo esse instrumental metodológico que a gente pôde também ver então na disciplina. E aí a gente fez um mapa aí bem detalhado das classes de capacidade de uso, onde a gente encontrou a classe 3, 4, 6, 7 e 8. Esse quadro 1, então, ele mostra as classes de relevo calculadas a partir de dados do projeto SRTM, são dados da NASA, e dados processados no ambiente computacional do Spring. Aqui são as classes de capacidade de uso, em percentual e em hectares. E aqui são as classes de capacidade de uso em percentuais e a nota agronômica referente aos valores estimados de forma empírica, né, de uma maneira mais expedita, que é o corriqueiro aí das avaliações do INCRA, no período de abril de 97. Então, ó, vejam, naquela época foi encontrado somente 3 classes. O mesmo imóvel, quando a gente fez todo um detalhamento, usando geoprocessamento, né, uma análise mais acurada do meio físico, a gente conseguiu identificar 2 classes a mais. 2 classes que não tinham sido identificadas aqui. E essas 2 classes, que é a classe 6 e a 7, elas representam aí mais de 50% do imóvel. Então há uma diferença muito significativa aí em termos da distribuição dessas classes de capacidade de uso. Houve uma modificação aí da nota agronômica, né, bem diferente. Aqui foi feito em 97 separado por área e fez uma média para achar a nota agronômica. E aqui nós temos a nota agronômica total. Então, vejam que há uma diferença bastante significativa. Então, o que isso aí se refletiu no valor do imóvel? Então, isso aqui foi trazido para valor presente, que no caso foi 2008. Então, esse valor de 1997 foi trazido para o valor presente de 2008, né, para poder fazer a comparação. Então, naquela época, o valor do imóvel foi avaliado em 1.500.000, aproximadamente. Usando técnicas de geoprocessamento, teve uma diferença aí de quase R$ 200.000, avaliado em torno de 1.300.000. Então, é uma diferença significativa, né, que se a gente for pensar em termos de indenização justa ao proprietário, né, o governo federal estaria pagando menos, né, estaria economizando aí e fazendo uma indenização mais justa. Se tivesse pagando, né, então na verdade aqui ó, o governo federal está disponibilizando um recurso a mais do que ele deveria ter gasto, né, em relação a esse imóvel. Ele poderia ter economizado aí R$ 200.000. De um outro lado,
Se a gente faz uma mesma análise, o valor aqui dá maior, né, então o valor da indenização não foi tão justo assim. Então ele devia ter se pago mais. Então ele vale esse tipo de análise para esses dois aspectos aí, né? De forma direta ou inversa em relação a esse estudo aqui. E aqui são as principais referências que foram utilizadas, e as normas da BNT para avaliação de imóvel rural. Vocês aí trabalharam já com uma norma atualizada. Aqui quando a gente cita o Spring, né, tem que sempre citar dessa maneira, isso aqui está lá no site do INPE. Sempre que a gente usar o Spring, a gente deve colocar essa referência aqui como citação. Aí o manual do INCRA, né? Spring disponibilizado lá pelo Spring. O manual lá do LEPS, que a gente comentou aí ao longo da disciplina também, sobre as classes de capacidade de uso. O Plano Nacional de Reforma Agrária e o Manual de Avaliação da Aptidão Agrícola lá de Ramalho Filho e Beck, que a gente também abordou ao longo desse semestre. Quero mostrar aqui também para vocês um outro estudo de caso, que é um inventário florestal que a gente fez lá no INCRA. Então, esse aqui foi um dos últimos trabalhos que eu fiz no INCRA, eu coordenei esse trabalho. Nenhum membro da equipe aqui, embora tenha uma engenheira florestal, tinha experiência, era recém-contratada, não tinha experiência ainda em fazer um inventário florestal de forma profissional. Então a gente se capacitou, a gente comprou um livro, a gente conversou com professores lá da Universidade Federal do Paraná, que trabalham com inventário florestal. Assumimos aí um desafio de prestar um serviço para um juiz lá da cidade de Guarapuava, que solicitou um auxílio do INCRA, que não era nenhuma atividade institucional do INCRA, mas solicitou um auxílio do INCRA para fazer uma perícia numa propriedade rural, que era de uma empresa que entrou em falência, e aí todo o patrimônio dela em termos de área agrícola, ela ficou embargada, então eles não poderiam usar essa área para nenhuma finalidade, ela ficou como garantia para pagamento das dívidas da empresa. E houve uma denúncia que a empresa não estava respeitando essa decisão judicial e estava explorando a área, vendendo a madeira. Eles trabalhavam com reflorestamento, uma grande empresa lá de reflorestamento. Então o juiz de Guarapuava solicitou apoio do INCRA para fazer um trabalho de perícia nessa área. E a gente aceitou esse desafio e fizemos lá sem custo nenhum para o juiz lá de Guarapuava. Então esse trabalho aí foi feito no ano de 2008 e foi um dos últimos, se não o último trabalho que eu fiz no INCRA antes de entrar aqui na universidade e fazer o concurso e vir aqui para a universidade, no começo de 2009. Eu, como engenheiro agrônomo, perito federal agrário, fui coordenador desse trabalho. Teve então um assistente operacional, um topógrafo, e assinou como responsável técnico a Eliane por trabalhar, por ser engenheira florestal. Mas a gente solicitou ao CREA uma análise, na época, sobre atribuição profissional, e foi concedido para a gente a atribuição para trabalhar com o inventário florestal, devido às disciplinas que a gente teve na época da graduação e as disciplinas que a gente fez do mestrado e doutorado. O conjunto desse material foi encaminhado ao CREA, que nos habilitou a coordenar esse trabalho e assinar então um inventário florestal. Então a gente conseguiu aí de forma oficial essa atribuição averbada pelo CREA do Paraná. Então isso aqui se constituiu um trabalho aí, basicamente um trabalho de levantamento estatístico. O inventário florestal é um levantamento estatístico e nós não vamos entrar na metodologia do inventário, não é o caso aqui da disciplina, né? Mas a gente vai mostrar alguns aspectos que têm relação aí com o nosso trabalho desse semestre. Então aqui esse imóvel que a gente analisou, ele tinha muitas matrículas. Aqui são todas elas e cada porção de matrícula, e todas elas foram medidas por um topógrafo do INCRA. Então houveram algumas diferenças aqui em área registrada e medida. Aqui tem toda a classificação dos solos, a gente fez aí vários aspectos, a gente abordou, mas o aspecto principal é o inventário florestal mesmo, a fazer uma avaliação de quantos metros cúbicos tem de madeira e o valor dessa madeira, e se ela estava sendo retirada ou não. Então foram pegos vários pontos aí com
com receptor GPS, com coordenadas UTM. Foram coletados aí 51 pontos. Consiste aí os talhões que foram analisados. E aí as equações que foram utilizadas para cubagem, usando aí equações da literatura para pinos. Então a gente usou imagem dos satélites ALOS, que é um satélite japonês, e também do satélite Cibers 2, que é uma parceria entre o Brasil e a China. Então as áreas aí que estavam sendo exploradas, ó, aqui está ilustrando o processo de digitalização dos polígonos, que representam a situação atual do reflorestamento de pinos, e os quantitativos que foram retirados. Então em vermelho o pinus retirado, e em verde o pinus atual, né, no momento da vistoria. Então isso aqui, ó, a gente mapeou lá na área, né, áreas que foram retirados pinos que não poderiam ter sido retirados. Ó, essa aqui é uma imagem interessante. Então a importância aí do geoprocessamento, né, que tem um registro histórico do satélite francês Spot. Então ele ilustra lá o reflorestamento do pinus lá em 2005. Então aqui estão os talhões e as matrículas. O que ocorre? Nessa época aqui em 2005, é quando o juiz disse que não podia mais, a partir de então, como, né, a partir desse momento aqui, não podia mais mexer na área. Então foi embargado a propriedade. Né, isso aqui é só uma fração dela, isso ocorreu esse problema em vários pontos dela. Então nessa época aqui já não podia mexer mais. E aí, em 2007, 2 anos depois, quando não podia mexer mais, essa mesma área, olha o que aconteceu. Então, é a mesma área. Então, aqui é a situação que estava quando não podia mexer mais. Passou 2 anos, olha o que aconteceu. Então, isso aqui provou, né, que a empresa realmente não estava respeitando a decisão judicial. Aqui é toda a parte de estatística, né, que trabalhamos aí com média, variância, coeficiente de variação, desvio padrão. Né, um inventário florestal que trabalha com a parte de estatística. O erro de amostragem, erro absoluto, relativo, o intervalo de confiança. Só que a gente trabalhou também esse intervalo de confiança quando a gente usa lá o campo de arbítrio. Então leva bastante semelhança lá com a análise estatística que nós utilizamos para valorar a Terra. Aqui o interessante é ver esse quadro final, um resumo, né, do inventário que a gente fez, separado aí por matrícula, onde a gente viu lá o pinus atual e o pinus que foi retirado. Então, pinus atual em metro cúbico, pinus retirado em metro cúbico, por hectare e por metro cúbico. E o valor do pinus, o valor atual do pinus, né, do que tem lá hoje, e do valor do pinus que foi retirado aqui por talhão, onde cada talhão foi retirado aí. Isso aqui totalizou todos os talhões aí um valor de 6 milhões e meio, né? Quase 6 milhões e meio. Quantificamos também o número de árvores existentes e os números de árvores retiradas. Então eles retiraram aí 216 mil árvores, aí, dando um valor aí de mais de 6 milhões de reais. E aí as referências bibliográficas aí que a gente utilizou. Esse aqui, o Hosokawa, é um professor da Universidade Federal do Paraná, que nos apoiou aí na orientação para fazer esse trabalho. Inclusive depois a gente encaminhou para ele, com a assinatura do superintendente do INCRA na época, uma carta de agradecimento ao professor Hosokawa, que era na época inclusive professor aposentado da Universidade Federal do Paraná. E esse livro aqui do professor Sanqueta, também da Universidade Federal do Paraná, lá do curso de Engenharia Florestal, a gente comprou esse livro dele, é um livro excelente, e a gente leu o livro e aprendemos a fazer a partir dessa literatura. E o professor Sanqueta também nos ajudou com o esclarecimento de algumas dúvidas. Esse trabalho aí foi encerrado aí em 3 de outubro de 2008 e foi um dos últimos trabalhos aí que eu fiz quando eu trabalhava lá no INCRA. Então a gente teve bastante orgulho desse trabalho, porque assim que o juiz recebeu, ele nem chamou a gente para tirar dúvida, né, que é comum chamar lá para, né, no caso de uma perícia. Então estava tão evidente, em função
da estatística e da análise multitemporal com imagens, então não tinha como ele negar, a empresa não tinha como negar que não estava realmente cumprindo a decisão judicial. Então, além disso, aqui foi acrescentado mapas, acervo fotográfico. Infelizmente, eu não fiquei com esse material, fiquei só com o trabalho aqui que eu guardei digital. E todo esse material aqui de acervo fotográfico está lá num processo do INCRA e foi encaminhado para o juiz de Guarapuava, né? Então ficou lá num processo lá ligado à justiça. E por fim, pessoal, eu quero mostrar aqui um trabalho, que é um trabalho de conclusão de curso da Bárbara. Eu coloquei lá no Moodle para vocês também. E esse trabalho aqui, ó, ele acabou gerando um parecer do INCRA depois, que se baseou nesse trabalho para criar um projeto de assentamento. Então foi um trabalho muito elogiado pelos técnicos do INCRA, aqui de Santa Catarina. E desse TCC também gerou esse trabalho, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, ó, esse EVT, tá, desse assentamento que foi criado. Então, esse TCC que eu quero mostrar para vocês, ele gerou dois outros documentos a partir dele. Ele gerou esse estudo de viabilidade técnica, que foi apresentado lá para o INCRA, para fins de criar um projeto de assentamento, fazer toda uma argumentação para criar um projeto de assentamento nos moldes todo diferenciado, usando agrosilvicultura e espécies aí florestais. Um trabalho bastante detalhado. E foi apresentado para o INCRA. A partir desse trabalho aqui, que se baseou no TCC, o pessoal do INCRA elaborou esse parecer. O do INCRA elaborou esse parecer. Então, todos esses três materiais aí, coloquei lá para vocês no Moodle, né, que mostram um trabalho aí de grande sucesso que a gente fez aqui na universidade e ajudou a viabilizar um projeto de assentamento. Foi um TCC, foi um dos melhores TCCs que eu tive a felicidade de orientar ao longo dos anos aqui que a gente está com o professor aqui no curso de agronomia. Então, a Bárbara aí, ela inclusive fez mestrado, terminou doutorado. Então, uma estudante aí de grande potencial, de grande qualidade aí, que fez um trabalho bastante bacana aqui nessa época, sob a nossa orientação. Então, vamos ver aqui o trabalho da Bárbara. E os outros documentos se gerou a partir desse trabalho aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido. Vocês têm lá para vocês lerem com mais detalhe, né? Vale a pena dar uma lida. Isso aqui é quando o TCC ainda era um formato que não era de artigo. Ele tem 63 páginas, né? Então os alunos poderiam explorar mais aspectos técnicos, né? Agora o TCC ficou mais resumido, né? Com artigo científico em torno de 15 a 25 páginas. Então esse trabalho aqui foi feito lá na região de Águas Mornas. E vocês vão ver aqui bastante semelhança com o trabalho que vocês fizeram aqui ao longo desse semestre. Então também usou Spring, né? Usou trabalho de campo, geoprocessamento. Eu quero mostrar aqui algumas coisas. Aqui está uma foto de acesso à área. Vou passar aqui rapidamente, né? Depois tem todo o material lá e o encadeamento que deu isso. Então, isso aqui foi um trabalho muito bonito que a universidade fez, né, que ajudou a criação de um projeto de assentamento, a viabilizar a implantação dessas famílias. Um trabalho de extensão no termo aí da palavra mesmo. Então aqui a elaboração dos mapas, né, a lógica conceitual, né, usando lá no Spring. Aqui então um mapa, né, que mostra a rede hidrográfica e uma fotografia aérea ortorretificada da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Então aí todo dentro do padrão cartográfico, né, conforme a gente explicou lá para vocês fazer no S-Carta. Foram geradas curvas de nível, ó. Então isso aqui também vocês viram como é que faz lá no Spring, então, foi gerada curva de nível. É uma área com muita limitação. Foi feito todo um estudo, né, para fazer um assentamento. Isso está lá no estudo de viabilidade técnica, eu deixei para vocês no Moodle, que mostra como gerar renda com atividades aí não tão convencionais, né? Usando o açaí. Então vale a pena dar uma lida lá, um estudo agronômico bastante completo, bem interessante. E foi gerado a partir desse TCC. Aqui foram feitos mapas de exposição de vertentes. Aqui foi tirado aqui da uma metodologia da minha tese de doutorado. E mostra as exposições de vertente, né? A face do morro
voltada para diferentes exposições. Então o Spring faz isso também. Quer dizer, mapa com exposição de vertentes. É bem interessante aí para zoneamento agroecológico. E esse aqui é um mapa de exposição de vertentes. As faces do relevo mais voltadas ao norte, mais voltadas ao noroeste e ao sul. Então, as faixas aí, né, conforme as vertentes. Então isso aqui tem uma implicância bem interessante aí para fim de zoneamentos de cultura. Aqui as classes de cavidades, a área de cada classe e as características do relevo. Então são coisas aí que a gente viu também ao longo do semestre. Aqui um mapa das classes de relevo, né, tudo feito aí no Spring, um trabalho profissional que foi encaminhado para o Instituto de Colonização e Reforma Agrária aqui de Santa Catarina. Foram usadas fotografias aéreas aí para fazer interpretação do solo. Aqui o professor Hubertium, né, professor aposentado, né, um excelente professor na área de solos, né, que atuou por muitos anos como professor aqui do curso de agronomia. Aqui junto com o engenheiro agrônomo da EPAG, né, o Jamil. Está sempre aí fazendo trabalhos aí junto com o CCA. Então foi feita aí a classificação dos solos, né? Aqui a cobertura pedológica. Aqui um mapa que mostra a rede hidrográfica, preservação permanente e os passivos ambientais. Então os buffers, né? A legislação, tudo isso que a gente aplicou aí usando o software Spring, né, foi aplicado aqui também nessa área. Então uma área com bastante restrição ambiental. Aí o uso atual da terra, tudo feito aí no software Spring. Aí fotos aí do assentamento, as áreas de reflorestamento e de lavoura, as áreas aí com bastante restrição, né, que tem bastante pedregosidade. Aqui o uso da terra, né, do solo, né, em hectares. O mapeamento da aptidão agrícola das terras, né, foi usado aí um sistema para o estado de Santa Catarina, né, uma adaptação. E aqui o mapa, então, de aptidão agrícola. Né? Vocês trabalharam com classe de capacidade de uso, um conceito um pouquinho diferente desse daqui. Isso aqui é uma metodologia que está toda explicada em detalhes no trabalho. Ok, pessoal? Então aqui a gente viu, né, uma aplicação do geoprocessamento, né, que gerou um trabalho de conclusão de curso e foi inclusive usado aí como uma ação de extensão, né, para beneficiar a nossa sociedade aí. Por exemplo, nesse caso, a criação de um projeto de assentamento, onde hoje lá residem famílias e hoje vivem da terra. Então saíram da miséria e hoje têm uma moradia, estão gerando renda e se viabilizando. Então, pessoal, com esses estudos de caso, a gente termina as nossas videoaulas. Espero que vocês tenham aproveitado bem a disciplina nesse semestre. E a gente está deixando aí como último material para a última semana alguns artigos e materiais selecionados aí, legislação, que trata o registro de imóvel rural e o registro de uma maneira geral, tem relação aí com a nossa disciplina, e alguns materiais aí para estudos complementares aí para vocês completarem a biblioteca de vocês com alguns temas selecionados. Então espero que vocês tenham aproveitado bem e ficamos aí à disposição para ajudá-los aí nas dúvidas, esclarecimentos. Então podem contar com a gente. Um grande abraço.